Bendito é o teu nome, Senhor. Glorificado seja o Senhor para sempre. Te adoramos por mais uma vez, através da tua graça, nos conceder o privilégio de poder estar aqui diante de ti, na tua casa, no teu altar, para te exaltar, para te louvar, para te bendizer e para confessar o nosso amor a ti. Ainda que não floresça a videira, não dê fruto as árvores e o celeiro esteja vazio, mesmo assim te louvamos, Senhor. Te adoramos porque o Senhor sabe melhor todas as coisas. Nós não sabemos do que está para frente na história de nossa vida, mas o Senhor a conhece porque o Senhor a escreveu. E assim, apenas assistimos diariamente às vitórias que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, Pai. Te adoramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Na graça e na paz do Senhor. Estou grato a Deus por mais uma vez poder estar junto com os meus amados e adorarmos este Deus único e verdadeiro, único digno de todo louvor, de toda glória, majestade, domínio e de todo poder, cujo Deus é o nosso Deus. E sem Ele, nada faríamos, nada seríamos e nada poderíamos fazer a nosso favor. Mas aprove a Deus a nos abençoar incondicionalmente, independente de nós mesmos. Ele jurou por si mesmo nos amar. E Ele tem cumprido com o seu juramento. As muitas misericórdias do Senhor são a razão de ainda não termos sido consumidos, diz a palavra. O seu grande amor para conosco. E nós somos os privilegiados deste amor. Como diz o apóstolo São Paulo, o amor, ele é sofredor. Se Deus nos ama de tal forma, também Deus sofre por nós. Se amamos, também sofremos. Todas estas coisas têm as suas consequências. O ódio traz suas consequências, o amor também. Só que o amor vence todas as coisas. É a maior arma do mundo, é o amor de Deus. Atos capítulo 2, eu quero ler com vocês. Uma escritura que já deveria ser de cor em nossas mentes. Mas eu sempre gosto de ler conforme as escrituras. Às vezes nos passa uma vírgula e ela significa muita coisa. Boa noite, meus irmãos da internet, nos assistindo ao vivo, e aqueles que de alguma forma nos verão depois no YouTube, a gravação posterior. Que Deus abençoe a cada um e possa ajudar, suprindo cada necessidade que cada um tenha, da ajuda de Deus, seja ela física ou espiritual, seja doença, enfermidade, fraqueza, perseguições, tribulações, tudo nosso Deus prometeu nos ajudar a vencer. E assim nós estamos vencendo. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versículo 40, que diz assim: E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum.
vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que mesmo Deus fazia? Deus acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Este é o meu propósito, que seja acrescentado por Deus o número, ou diminuído por Deus também o número, mas que seja em tudo Deus trabalhando. Amém? Vamos ainda no verso, capítulo 4. Verso 32 em diante, falando da mesma igreja primitiva, que diz assim, até o verso 37. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. Ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que significa, traduzindo, filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e a trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Santa palavra do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela sua palavra. Eu sei que passam os céus, passa a terra, passam os homens, passam os sábios, os poetas e os entendidos, mas a sua palavra jamais passará. Não tem passado e jamais passará. Ela vive para sempre. Ela se fez carne, habitou em nosso meio e vimos a sua glória. Mais uma vez ela vai ser derramada em carne e veremos a glória do Senhor em nós. Muito obrigado, Pai. Te louvamos por essas escrituras que já não ferem mais nossos corações, mas que alegram as nossas almas, pois estamos procurando cumpri-las. Obrigado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar, irmãos. Meu pensamento é o de nós termos uma palestra, uma boa conversa mais íntima. E espero que as pessoas que nos assistem na internet possam nos compreender a razão por que nós falamos estas coisas. Eu sei que nós somos um livro aberto, como diz a Escritura, escrito e lido por todos os homens. E o que acontece conosco, pessoal ou coletivamente, com certeza estão patentes aos olhos de Deus, ainda que não possa estar patente aos olhos dos homens. E devemos sentir, cada um de nós, confiante de que tudo que passa, tudo que ocorre conosco nesta vida tem o seu propósito diante de Deus, e nada
há ou acontece sem que Deus esteja por detrás de cada acontecimento, de cada fase de nossas vidas. E se tratando de mim, do ministério, Deus tem catalogado, Deus tem escrito, marcado e preparado para o seu cumprimento todas as coisas que Ele registrou em seu livro eterno a nosso respeito. Vocês que me conhecem há anos, nasceram muitos no meu ministério, quase a maioria, se não são filhos na fé, e me acompanham todos estes anos, sabem como sou aberto, como sou claro, sempre objetivo em meus pensamentos, e às vezes até sem rodeios, mas indo diretamente naqueles pensamentos que me vêm à mente. Eu dei como título a esta palestra, Abrindo o Meu Coração. Abrindo o meu coração para vocês. Eu não gosto muito de falar de mim mesmo. Às vezes testemunho muito pouco a meu respeito e do que Deus tem feito no meu ministério. Principalmente os sinais e prodígios que acontecem, eu deixo que as pessoas mesmas possam testificar e dizer a respeito do que Deus fez ou não através do nosso simples ministério, abençoando suas vidas, suas casas e suas famílias e seus filhos. Mas há momentos em que, às vezes, é necessário se abrir, porque as pessoas ficam tentando penetrar dentro da gente e não conseguem. Tentando ter uma percepção dos nossos pensamentos e, através, talvez, de gesto, de semblante facial, eles tiram suas próprias conclusões e, às vezes, erroneamente. Erradamente, e pode trazer isso consequência para um julgamento precipitado. Às vezes tem uma pessoa que você faz um diagnóstico da aparência que você vê e não é aquilo. Então, não diagnostique alguém através da aparência. Não tire suas próprias conclusões do que é, do que não é, do que está sentindo ou não está sentindo determinada pessoa, pela forma que você o vê, pela forma que você o enxerga ou o escuta. Mas tem que ser uma reta justiça e, por que não dizer, uma revelação da parte de Deus, para que você possa ter convicção se pode ou não ajudar aquela pessoa, porque julgar nenhum de nós somos capazes ou detemos autoridade divina para fazer isto. Não julgueis, para que não sejais julgados, é o que diz a Escritura, e Deus é o único que pode julgar, porque Ele já foi julgado e foi liberado, inocentado. Morreu, mas morreu a nosso favor. Então, para começo de um diálogo com vocês bem franco, bem simples, eu já começo a sentir o peso dos meus 66 anos de idade, que proximamente agora, no mês de fevereiro, eu completo. E eu já começo a sentir nas pernas, na mente, nas forças, nos nervos, já o peso desta vaidade. Já estou chegando, na verdade, naquele momento em que você olha para mim, andando na rua ou em algum lugar, e diz, lá vai idoso, lá vai o idoso. Vaidoso, o pastor Nereu é vaidoso. E é verdade, está indo um idoso ali já. Nós não nos preocupamos com idade, porque para Deus isso não existe. Deus, quando vê uma criança,
um bebê de colo, de peito, como nós dizemos, ele vê ou uma linda moça ou um lindo rapaz. Porque no reino de Deus espiritual não há crianças. Então Deus nos vê numa mesma estatura, numa mesma idade, numa mesma aparência perfeita. Graças a Deus por isso. Ninguém é mais bonito do que eu, mas também ninguém é mais feio do que eu. Assim, como diz a Escritura, eu não me recordo onde está escrito, talvez você tenha uma mente melhor, eu já tive, que a Bíblia diz que o homem chega a uma idade, se passar dos 70, é só cansaço e enfado. Cansaço e enfado. Eu estava buscando no dicionário, agora à tarde, uma minuciosidade, uma explicação mais pequena, mais minúscula, mais simples para enfado. E eu encontrei o sinônimo de incômodo ou aborrecimento. Incômodo, aborrecimento e até zangado e nervosismo. Então são todos sintomas de velho. Ficamos velhos, ficamos assim, enfadados, com esses sentimentos de aborrecido, zangado, nervoso. Qualquer coisa serve para poder irritar os nervos. Agora, isso não é cabível nos jovens, não é cabível nas mulheres novas, mas aquela que já teve 3, 4, 5 filhos, sabe o que é suportar o barulho de crianças em casa. Agora, aquela novinha que tem 2, 3, mas é novinha ainda, tem muita energia para gastar, né, Dirlene? Digo a Dirlene porque eu tenho intimidade de brincar com ela, a irmã Edilene. Por que li Atos 2 e 4? Uma escritura tão conhecida, tão batida, tão discutida nos últimos anos para cá, principalmente nos últimos 10 anos, nós temos discutido, comentado demasiadamente a respeito dessa escritura de Atos, capítulo 2 e 4. Por anos anteriores, discutimos Atos 2, por causa do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E formamos disso uma batalha, uma guerra espiritual contra os trinitarianos, para provar o único batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. E brigamos, Atos 2:38, até 40, também íamos bem. Os pregadores tinham já marcado, decorado em sua mente, Atos 2:38, 39 e 40. E dava por último o grito: salvai-vos dessa geração perversa. E essa geração perversa que ele estava dizendo era a geração denominacional desses dias, a era de Laodiceia. Então fizemos de Atos 2:38 uma arma para nos guerrearmos religiosamente. E produziu muito efeito, porque eu já visitei inúmeras dezenas de casas que em letras bem grandes estava uma placa na sala ou na cozinha daquele cristão: aqui somos todos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, Atos 2:38. Chegamos ao cúmulo do absurdo, posso assim dizer, de ter placas na casa de crentes desta mensagem, de Atos 2:38, onde estava escrito: aqui não entra mulher de calça esporte, mulher de roupa curta e nem trinitarianos.
fechava a porta mesmo. Alguém batizado na Trindade, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, era considerado um demônio, por muitos de Atos 2,38. E até hoje ainda há restrição. O irmão Branham sofreu com isso. Ele foi o pregador de Atos 2,38, revelando o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E um dia colocaram o irmão Branham numa contra-parede, no seu tabernáculo, para ele que desse uma explicação para eles. Isso eram os obreiros, os diáconos, os associados. O irmão Branham tinha que dar uma explicação por que ele colocou um trinitariano para pregar no púlpito dele. E queriam que o profeta desse uma explicação. Ele deu lá as suas explicações, na mensagem A Divindade Explicada, e trouxe clara e abertamente que não havia, embora nós creiamos em Atos 2,38, mas não há inimizade e nem desconsideração com aqueles que são batizados, segundo Mateus 28,19, na interpretação de que é no nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Como se fossem 3 pessoas da Santíssima Trindade. Ainda que nós creiamos no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, e na unidade de Deus, na unicidade de Deus, não menosprezamos, não temos inimizade, e nem discriminamos as pessoas que são batizadas nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O profeta chegou a dizer que se a pessoa depende de Jesus Cristo para ser salvo, ele é salvo, não importa a igreja em que ele congregue. Se ele crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, então Jesus Cristo é o seu Salvador. Não importa. Até mesmo, diz o profeta, os católicos, se eles não depender de Maria, nem de São Benedito, nem de Santo Antônio, mas depender de Jesus Cristo, do sangue derramado na cruz para o perdão dos seus pecados e para que ele seja salvo, ele será salvo. Porque esta é a promessa da Escritura Sagrada. Mas eu li Atos 2 e 4 para que mais uma vez fique cravado na nossa lembrança que este é o nosso objetivo, é a nossa razão pela qual nós estamos aqui no Recanto das Águias. Vivermos isto juntos é a minha esperança e a minha confiança de que Deus agrada do que nós estamos fazendo. Eu sabia desde antemão, quando lhes preguei, iniciei sobre isto, que não seria fácil, mas não tem sido fácil. Não tem sido para mim, tem sido na verdade mais difícil ainda, pois sei que não sou mais um jovem pregador. E exige-se de muita energia, de muita dedicação, de muita saúde, inclusive, para que uma obra como esta seja realizada. Há fases presentes do ministério que ele vá, às vezes, de uma determinada forma, ele pode ir doente, fraco, mas há uma outra fase que há necessidade de uma intervenção divina para que aquela pessoa possa ser revestida de um poder para prosseguir. Quando Deus ia dar a terceira puxada do ministério do profeta, Deus o curou primeiro. Ele chegou a dizer: por que me curas agora, sendo já velho? Quando ele estava velho, aí Deus veio e curou ele. Ele disse: por que me curas agora, sendo já velho? Agora já não posso fazer muita coisa. Como que dizendo, sem questionar, mas dizendo: por que me curas agora, quando não posso fazer muita coisa?
Quando já não tenho mais forças, já estou velho, e é natural o velho. O cansaço, a velhice é uma coisa natural na vida humana. A doença não é. A doença, ela apressa a velhice, o enfado, o cansaço, levando possível até a morte, a doença, a enfermidade. Mas Deus sabia que o profeta precisava de saúde para que ele pudesse manifestar a terceira puxada do seu ministério, seria a fase presente do seu ministério. Muito bem. Eu já sinto enfado e cansaço. Sei que não sou mais jovem. Me olho no espelho e não me preocupo com ninguém em me dizer: você está velho ou você está envelhecendo. É só olhar no espelho, né, irmão João Subitiu? Começa a ver os cabelos brancos, a face já fica um pouco mais enrugada. E diz: estou realmente passando um pouquinho do que eu achava que ia conseguir chegar. Porque todos nós, principalmente eu, achava que 50 anos de idade, se eu chegasse a 50, meu Deus, eu creio que eu já tinha vivido demais da conta. Com 50 anos. Antigamente o ano passava era mais longo, passava mais lento. Eu me recordo disso. Não é que aumentou os dias ou diminuíram os dias, mas quando criança, a gente via, eu principalmente, no cartório lá do meu pai, alguém vendia uma fazenda e as parcelas eram anuais. De ano em ano, aquele comprador da fazenda dava uma parcela, pagava uma parcela. E como aquilo demorava a passar. Hoje as parcelas são semanais. É 7 dias, 18 de 14 dias, 21 dias, 28 dias, é assim as parcelas. Já são semanais, porque os dias estão sendo abreviados pelo nosso Deus. E se não fossem abreviados os nossos dias, eu digo para você, nenhuma carne se salvaria. Todas se corromperiam. Mas por causa dos escolhidos, por causa de você, de mim, de você, pense nisso. Deus abreviou estes dias para salvar alguém, para ter alguém no rapto, para alguém alcançar a transformação. O que é um desejo meu muito grande, alcançar a restauração do meu corpo abatido para um corpo glorificado. Há tempos atrás, eu podia citar de cor versículos e parágrafos da mensagem que até assustavam as pessoas que me ouviam. Quem é antigo, ouvinte meu, sabe disto. Como eu desenrolava na plataforma e vinha na minha mente os versículos, os parágrafos da mensagem, e eu não me esquecia de nenhum. Até das paradinhas, da vírgula, eu os fazia. Hoje, eu já não arrisco, nem mesmo lendo o que eu estou lendo, eu não arrisco. Nem lendo. Pois os meus olhos já não me ajudam muito. E tenho dificuldades de expressões e de dar explicações. Minha voz já não me ajuda mais. Está fraca, rouca, e o fôlego já não é o mesmo. Eu fico admirado vendo o Giovano, vendo outros cantarem e explodirem seus pulmões nas vozes. Eu fico, se existe, como alguém fala sempre, inveja santa. Esta inveja santa bate meu coração, né? Porque eu já fui gritador assim. Eu já esbravejei minha voz, que não era muito forte. Sempre tive uma voz bem fraca. Me lembro de uma vez que eu estava em Vitória pregando e estava presente o Manuel Francisco da Costa e também estava presente o irmão dele,
o irmão Francisco. E quando eu terminei de pregar, o irmão Francisco veio em minha direção, me cumprimentou para me conhecer, ele era de outro lugar, e disse assim: moço, você tem cara de menino, mas prega igual um homem. Eu me lembro disso. Hoje eu tenho cara de homem e prego igual um menino. Que diferença, né? Já engasgando, já com dificuldade de pronunciar determinadas palavras, eu engasgo com elas, e às vezes eu falo embolado aquelas palavras, porque eu já não dou conta mais de dizer aquelas palavras. Se são complicadas, então, com X, aí pronto. Aí complica a língua, complica tudo, e quando eu me vejo enrolando a língua e falando coisa por coisa. As pessoas até assustam, né, irmão Eliel? O dia que eles correram lá para me ajudar, eu não conseguia levantar da cama, nem para ir no banheiro. E ele, mas o Eliomar tentaram de todas as formas e carregar um peso. É muito difícil quando você vai pegar uma pessoa que não te ajuda a ser pega. Ela fica entregue, né? Arria, aí pronto, não consegue. O braço fica mole, o corpo fica mole, você não consegue segurar aquela pessoa. E assim a luta do Eliomar, do Eliel e da Tainá foi muito grande. E dava até riso. E eu tentava explicar a eles o que eu queria. E eu não conseguia. Aí enrolava a língua. Aí preocupava mais ainda. Você deve estar dando um infarto ou um AVC, porque enrolou a língua todinha. Mas eu nunca falei com vocês. Nunca comentei nada algo a respeito daquilo, nem mesmo com a Tainá. Mas aquele dia eu estava tendo um início de AVC. E até hoje, a consequência está do meu lado esquerdo. Eu não consigo caminhar bem com o meu pé esquerdo e nem pegar bem com a minha mão esquerda. Eu vejo o irmão Souza com a sua dificuldade e eu posso dizer que eu calço o sapato dele porque eu sinto isto no meu lado esquerdo. O meu pé ficou mais grosso do que o direito, o meu pé esquerdo. O meu peito esquerdo está maior. Minha maminha esquerda está maior do que a maminha direita. Até a Feite, outro dia, disse assim: pai, acho que você vai ter que usar sutiã. Eu procurei, por todos estes anos, pregar, ensinar tudo o que eu criei, pois sabia que um dia nós iríamos precisar de recordar daquilo que nós ouvimos. Eu sabia de minhas limitações e ainda o sei. As limitações do corpo humano e até onde eu posso ir. Se há uma pessoa consciente em nosso meio destas coisas, sou eu. Não que eu sei tudo, mas não sou preocupado com as coisas que acontecem. Às vezes eu me preocupo mais com você e com a sua saúde do que comigo mesmo. Eu penso que eu consigo vencer, dar a volta por cima, e tenho conseguido, até aqui. Não sei daqui para frente, mas tenho conseguido dar a volta por cima. Passa um período negro, profundo, mas daí a pouco começa uma recuperação, e Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe da necessidade de cada um de vocês, e eu tenho certeza que o que Ele escreveu a meu respeito, junto com vocês, vai se cumprir. Eu sempre disse, arrastando, andando ou arrastando, eu chego no final. Porque eu tenho um propósito, um objetivo de ser vencedor. E não importa. No último suspiro, eu quero ter
forças para dizer: venci, venci. Eu quero dar o meu brado de vitória. Eu não quero apenas adormecer. Não, eu quero dar um brado. Eu quero ver os irmãos me buscarem. E quero bradar bem alto: venci, venci. Porque é o meu propósito. Tudo que creio está selado dentro de mim. Tudo que li da mensagem está gravado em meu coração. E às vezes tenho me silenciado nas madrugadas e tenho pedido ao Espírito Santo que me faça lembrar daquilo que eu preciso e de que vocês precisam. E sempre me sinto cansado e enfadado, mas Deus tem cuidado de mim. Só me sinto bem quando estou ouvindo uma mensagem ou ouvindo os hinos que gosto. Mas também aqueles que eu não gosto acabam me enfadando mais ainda. Porque tem uns hinos que não falam nada, só bate tambor, bateria e guitarra e mais nada, não vai na alma. Eu quero aquele que alimenta a minha alma. Não importa se é voz da verdade, se é conjunto sertanejo, se é Daniel Samuel, não importa, desde que ele entre na minha alma. Me dê regozijo, me dê quebrantamento, o que for. Quero sim, nas oportunidades que eu tiver de falar com vocês, apenas recordar de tudo que Deus nos deu nesses longos anos de ministério. Recordar as etapas que Deus trabalhou conosco, nos dando o retorno do profeta em 84, o conhecimento dos 7 selos, a revelação do anticristo em 2005, o avivamento da noiva em 1993, que até hoje já está espalhado pelo Brasil afora. As igrejas que nos criticaram hoje estão avivadas, cantando voz da verdade, dançando, pulando, saltando. E é certo que eles nem se lembram quem começou. Outro dia que eu vi um lembrete na internet, na página de um amigo da internet, que eles estavam elogiando o encontro de jovens lá em Santa Catarina, e ele saiu em minha defesa. Defesa não, ele saiu em meu reconhecimento, dizendo assim: não devemos de nos esquecer de que o pioneiro do avivamento nesta mensagem foi o pastor Inereu Vieira Lopes de Vitória. Lutei contra todos e todos, nós somos considerados os malucos, os doidos, porque nós tivemos coragem de sermos os caras pintados de Jesus. Quando os caras pintados derrubaram Collor de Mello como presidente do Brasil em 1992, nós estávamos desfilando na Marcha de Jesus, pintados de verde e amarelo, louvando nosso Senhor Jesus Cristo, dando impeachment no diabo na nossa vida, na tristeza. E daí para cá nunca mais nós paramos, graças a Deus, não é verdade? Embora enfadado e cansado, contudo, aqui estou à disposição de Deus para mais alguma coisa que Ele tenha para mim na jornada daqui para frente. Eu somente peço que Ele me renove as forças, pois verdadeiramente estou cansado, apenas cansado e enfadado. Estou abrindo o meu coração como fez Paulo, como fez os profetas e o nosso querido irmão Brana na fase presente do meu ministério. Ele falou sobre Paulo, do abandono de Paulo, falou do abandono de Jesus Cristo, falou do que Jesus orou no Getsemane. Ele disse:
minha alma está em profunda tristeza até a morte. Ele teve esta fase de enfado e cansaço. O profeta disse que ele tinha 30 anos de idade, mas a aparência de 50. E ele declarou isso, que a alma dele estava em tristeza até a morte. E foi o único homem até hoje que eu já soube que suou suor de sangue. O seu suor eram grandes gotas de sangue que caíam no chão. Tal era a angústia da sua alma. Por quê? Ele conhecia o princípio e o fim. Ele sabia da sua vitória. Ele sabia que estava decretada a sua vitória. E mesmo assim cair numa condição daquela. Era a alma que estava em conflito. Era a alma que estava em atrito com ela mesma, com ele. Era ele em atrito com ele mesmo. Na tentação. Na perseguição, na tentação da sua mente. Parar ou prosseguir. Pegar a cruz ou negar a cruz. Romper com o plano divino. Ou aceitar o cálice que o Pai quer. Ele conhecia qual era o cálice. Ele conhecia, ele sabia de cada chibatada. De cada dor que ele sentiria por aquele espeto daquele espinho na sua fronte. E ele sabia que aquilo era o cálice da morte, o cálice da amargura, do abandono, do sofrimento, de olhar da cruz e ver seus discípulos de longe, alguns que ele conseguiu ver. Mas onde estavam os leprosos, os cegos que ele deu visão, os aleijados que andaram? Onde estava o amigo Lázaro que ele ressuscitou? Ele não o viu, não estava ali. E o profeta diz: ninguém foi abandonado como ele foi abandonado. Na verdade, foi o sentimento de abandono. Ele não estava abandonado. O Pai estava com ele. E havia alguns com ele, mas alguns que o amavam estavam presentes, mas cochilando, dormindo, cansados fisicamente, sem zelar com ele, velar com ele, o cansaço espiritual dele, orar com ele, interceder a Deus por ele. Se achavam até indignos de orar pelo Senhor Jesus. Quem é Pedro? Quem seria João, Tiago, para poder interceder por Jesus? Orar por Jesus? E assim é que nós pensamos: quem sou eu para orar pelo irmão Nereu ou ajudar o irmão Nereu? Você não sabe, por mais simples que você seja, jovem, criança, no seu abraço, no seu sorriso, no seu respeito, você me ajuda a levantar a perna esquerda que eu estou com dificuldade de levantar, para andar em sua direção, para te abraçar. Como a minha voz embargada consegue abrir para dizer eu te amo. Mas quando Jesus saiu do Getsemane, encontrou seus discípulos dormindo, ele os despertou e disse: não podem nem por uma hora velar comigo, vigiar comigo. E eles estavam morrendo de sono, cansaço do corpo físico. O profeta diz: ninguém foi abandonado como ele. Depois, falando de Paulo, ele disse que a igreja começou a observar Paulo e começaram a sentir fraquezas em Paulo. Primeiro, não dava conta de escrever suas cartas. Teve que pegar um ajudante, um amigo, Lucas, o médico Lucas.
O Dr. Lucas, como escritor dele, para ele escrever, porque quando ele ia escrever, ele disse que escrevia com grandes letras, porque estava quase cego. Por isso ele escrevia em letras bem grandes e o papel não cabia. Ele passou a ditar e Lucas escrever. Depois pediu a alguém para buscar uma capa que ele tinha deixado numa cidade. Não tinha nem mais uma outra capa para substituir aquela. E ele se sentiu naquele abandono. Eu imagino a mente de Paulo. O profeta disse que eles disseram assim: vê, Paulo está arrasado. Cadê o grande ministério que ele cegava? O latoeiro cegava quem enfrentava ele. Cadê o poder de Paulo? Agora depende de ser puxado pela mão de um amigo, conduzido pelo braço de um amigo, de Lucas, para guiá-lo, para descer do navio, para subir no navio. Onde está aquele grande Paulo? O profeta diz assim: é o pensamento da igreja. Ela sabe vangloriar, elogiar, quando o ministro está no auge, mas não sabe ajudar quando ele está no baixo. No baixo só condenam, só criticam, menosprezam. Nas fraquezas, eles aproveitam para poder convencer a outros de que vê você, não falei com você que Paulo, o fim que ele ia ter? E ele escreveu que quantas quarentenas de açoites ele recebeu, prisões, escárnios, zombarias em praça pública. E o poder, e o ministério. Depois o profeta vai e compara o seu próprio ministério. Ele chega a dizer, num sentido do pensamento dele: todos me abandonaram, como Paulo diz. E Paulo chegou a citar um irmão que era mais do que irmão, era amigo dele. Era companheiro de jornada nas viagens milagrosas de Paulo, que era Demas. E ele disse, para vocês terem uma ideia, até Demas me abandonou. Por que até Demas? Porque Demas seria a última pessoa que alguém pensaria que iria abandonar Paulo. Seria o último irmão a deixá-lo, e o deixou. Paulo reclamou, até meu amigo Demas me abandonou. O irmão Branham disse também, todos me abandonaram. O profeta disse assim, eles hoje dizem assim, cadê o irmão Branham? Cadê o poder? Há uma frase nessa mensagem, fase presente do meu ministério, que o irmão Branham diz assim, eles dizem, o irmão Branham está arrasado. O ministério do irmão Branham está arrasado. O irmão Branham não é mais o mesmo que ele era antes. Essa é uma frase boa para se dizer. O ministro não é mais o mesmo que ele era antes. Nosso pastor não é mais o mesmo que era antes. Ele não tem direito de adoecer, não tem direito de envelhecer, não tem direito de enfadar-se, de aborrecer-se. Não. Ele só tem direito de ficar forte, presente, carregando todo mundo, mas nunca pedindo para ser carregado. Eles diziam, o irmão Branham está todo arrasado, o irmão Branham está acabado. Comigo não seria diferente, nem com qualquer outro pregador, quando não tiver as mesmas forças que tivera antes. E é bobagem dizer aquela frase que os outros disseram, nós nunca te abandonaremos. Nós nunca te deixaremos. Eu nunca te deixarei. Eu nunca te deixarei. Porque não sabes o que acontece amanhã. Não sabe quem é você amanhã.
Satanás pode pedir para se ir andar com você, como pediu para se ir andar com Pedro. E Jesus diz, mas eu roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Mas Jesus diz, Pedro, antes que o galho cante, 3 vezes me negarás. Não, nunca te negarei, nunca te abandonarei. Cada ministro sabe disto. Cada igreja sabe disto. Cada membro sabe disto. Não fora a misericórdia de Deus a nosso favor, nós já teríamos parado há muito tempo. Desistido há tempos da caminhada, da jornada. Seja ela apenas lá na denominação. Alguém que já foi denominacional sabe disso. Quantas vezes você pensou em desistir lá? Encontrou uma mensagem, foi uma salvação. Mas quantas vezes dentro da mensagem você já pensou em desistir, em parar? E às vezes tomamos atitudes até mesquinhas, de pessoas terem que vir e brigar conosco como criança. Porque não há razão para nós pensarmos assim. Às vezes não há motivo, objetivo, para abandonarmos tão grande revelação. Mas como é fácil um baque, um desacordo, algo que não está de acordo com a sua religiosidade. Aí é rapidinho você toma uma decisão negativa, por causa de algo que você não concorda. Quando egoisticamente nós queremos que tudo seja feito de acordo com o que eu quero, com o que eu penso, com o que eu acho. Se você quer fazer algo e pede orientação e o pastor diz não, você se aborrece. Mas se o pastor autoriza fazer algo, você diz não, acima da palavra do pastor. Quando recebe um não, se aborrece. Agora, quando recebe um sim, o sorriso vai até nas orelhas. Por que não agradecer também com um não? Porque muitos não são sim de Deus. E muitos sim são apenas permissivos de Deus. Vontade permissiva de Deus. Então, precisando de alguém que lhe dê ajuda, assim às vezes se encontra uma pessoa, um irmão e o próprio ministro. Depende de uma mão para segurar na dele, para subir 2 degraus, senão ele tropeça. Eu subi aquela escada lá da igreja de Vitória, que tinha 22, 23 centímetros de espelho. Eu saltava 2 degraus para chegar lá em cima, quando nós a construímos. Hoje eu faço degrau de 15 centímetros e ainda tropeço com a ponta do dedo no degrau que eu vou subir. Daqui uns dias eu vou ter que fazer degrau de 10 centímetros. Porque de 12 nós já começamos a fazer. E daí a pouco você está arrastando a perna. Você não consegue mais dar um passo. Você arrasta um passo. Mas glória a Deus, estou indo. Arrastando ou andando, mas estou indo. O importante é você ter convicção de que você conseguiu alcançar um objetivo na sua vida e ter uma razão do seu viver. O porquê. O porquê daquilo. Eu sei que nos amamos uns aos outros. Sentimos quando alguém fica doente, fica mal, e chegamos até a chorar por ele. Porque começamos a imaginar: como eu vou ficar sem meu marido? Como eu vou ficar sem a minha esposa? Como eu vou ficar sem meu filho, minha filha que foi internado?
alimentamos este como vou ficar, choramos, sofremos. Até antecipadamente, porque daqui a uns dias Deus restaura a saúde, e ele volta com saúde para casa, e você diz, graças a Deus. Mas naquele momento, naquela fase, são os pensamentos que vêm na cabeça, e eles trazem sofrimentos. Você não pode ver um filho passar o mal, você já pensa no pior. Se ele está com 36 graus de febre, que é normal numa criança, você diz, meu filho vai morrer. Tem 3 dias com febre. Está dando convulsão já. Aí chega lá no médico, o médico diz, não, 36 graus, não. As gotinhas de anadol para ele resolve. Mas para aquela mãe, o menino já está com o pé na cova. E o outro já a caminho. É por causa da muita preocupação. E eu não condeno, porque é algo humano nosso, pensar naquele irmão que partiu. Como faz falta. Às vezes tem coisas que trazem lembranças para a gente. Boas lembranças de irmãos. Essa semana, então, eu tive lembranças de irmãos. Eu disse, meu Deus, como eu estou sentindo tanta presença desses irmãos. Da irmã Nair, do irmão Zezão. Como a presença deles assim, eu peguei uma vara de pau lá, que chamam de um cajadozinho pequeno, e eu peguei ele com a mão direita, e dobrei como uma guitarra, na hora assim me veio forte no coração, bater as cordas de baixo para cima. Quem fazia isso? Tocava violão de baixo para cima, com a esquerda ainda. Irmão Isidoro. O meu primeiro conjunto lá em Vitória, tendo o irmão Isidoro, tinha o irmão Francisco, o irmão Josué. Falei que é o primeiro conjuntozinho que nasceram ali. Josué era um menino. Hoje é um meninão. E você lembra daquelas pessoas que partiram, lhe dá saudade, lhe dá dor no coração. Dá vontade de revê-los, de abraçá-los, de brincar com eles, de ver o sorriso deles, escancarado, com um dente só na boca, que é igual do Zezão. Mas era lindo vê-lo assim, com aquela alegria espontânea que ele tinha. Hoje deve ter muito mais na glória celestial. Então nunca vamos nos acostumar, ainda que eu diga, acostume-se com isso, porque estamos sujeitos. Estamos cada um de nós sujeito a perder um ente querido, a perder um filho, perder uma esposa, perder um marido. Vocês já perderam o pastor. Estamos sujeitos. Você dizer, mas Deus não pode fazer isso conosco. Claro que Ele pode. Ele tirou o profeta na hora que Ele não podia tirar, que nós achávamos que não podia tirar, e Ele tirou. E não deu nenhuma satisfação para ninguém até hoje. E os pregadores cobram, e Deus não dá nenhuma explicação. Tivemos que continuar vivendo, tiveram que continuar pregando. Aqueles que receberam a revelação do retorno do profeta ainda tiveram uma esperança a mais de que ele cruzará de novo este caminho. E se eu viver sua mensagem, eu vou vê-lo outra vez. É uma esperança, como os irmãos, há uma esperança de vê-los de novo. Eles ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, juntamente com eles encontraremos com o Senhor na glória, nos ares. Mas está escrito, Deus determinou isto e nós temos que aceitar aquilo. Então, para encerrar, eu quero ler um tema que eu fiz há uns 2 anos atrás. Estou cansado. Tenho vontade de descansar de tudo. Os dias já me parecem longos demais. Sinto-me como Davi em seus momentos ruins,
com desejo de ter asas como de pombas e poder voar até o deserto e descansar. Quando penso que tenho que prosseguir e o caminho parece longo, sinto um desejo de parar. Não é o que eu quero, mas o que sinto. Meu corpo está cansado, minha mente está exausta. Parece que vou enlouquecer. Mas quando penso em parar, meu coração dói. Não é isso que minha alma quer. O desejo é de prosseguir sempre e sem parar. Mas é que verdadeiramente me sinto cansado. A idade avança e indica que eu estou no fim do meu caminho. Sei que a hora não é de reclamar e muito menos de sentir fraquezas na fé. E este não é o meu caso. Eu estou bem na fé. Realmente o que eu sinto é cansaço, é enfado. Apenas enfado. Se eu pudesse, eu voaria sim, verdadeiramente, mas ao encontro de Deus. Acredito que nem mesmo o deserto solitário seria suficiente para aliviar o meu cansaço. O que eu preciso e desejo muito mesmo é de ir embora e de estar com o amado da minha alma. Ele é o único descanso de uma alma cansada e abatida. Nada aqui deste mundo pode ajudar uma alma que deseja ardentemente voltar à sua origem. Já estou muito tempo nessa dimensão humana. Quando me lembro daquele mundo lá de cima, sinto-me vegetando neste lugar de sofrimento. E então aumenta mais o meu desejo de ir. Ainda que eu sinta saudade de meus irmãos, e o desejo de tê-los sempre por perto seja a razão do meu viver, mesmo assim o que eu mais quero é ir, apenas ir. Se um dia você perguntar por mim, e alguém responder que não sabe aonde eu estou, e mesmo os meus não tiverem uma resposta para você, lembrem do que estou lhe falando. Quem sabe Deus ouviu o meu clamor e me levou para junto dele, como fez com Enoque. Mas se por acaso você me encontrar, mesmo cansado como estou, enfadado, pode ter certeza absoluta, estarei servindo ao meu Senhor da melhor forma que sei fazê-lo. E com muito amor no meu coração, pois o cansaço não vence a minha fé, e nem me desanima em minha esperança, e muito menos apaga as chamas deste meu amor, que sinto por meu Deus e pelo seu povo. Por isso, ainda que cansado e abatido, eu prossigo minha jornada rumo às promessas de Deus. Deus te abençoe. Às vezes eu pensei que tudo estava perdido, e pensei que pra mim não existia solução. Às vezes eu vi a morte em minha frente, e pensei que pra mim estava chegando o meu fim. Eu pensei que tudo estava perdido, pensei que pra mim não existia solução. Às vezes eu vi a morte em minha frente, e pensei que pra mim
estava chegando o meu fim. Quantas vezes eu pensei que estava perdido. Eu olhava para baixo de mim e só vi um abismo. Mas de repente, com seu grande amor, apareceu Jesus Cristo, que me estendeu suas mãos e me tirou do abismo. Deus não desistiu de mim, me deu forças pra continuar. Eu que pensava que era o meu fim, mas Jesus Cristo veio me salvar. Deus preservou a minha vida e me tirou do mar da escuridão. Continuar. Eu que pensava que era o meu fim, mas Jesus Cristo veio me salvar. Deus preservou a minha vida e me tirou do mar da escuridão. Ele curou minhas feridas e me deu um novo coração. Deus não desistiu de mim. Deus não desistiu de mim. Me deu forças pra continuar. Eu que pensava que era o meu fim, mas Jesus Cristo veio me salvar. Deus preservou a minha vida, Ele tirou do mar da escuridão. Ele curou minhas feridas e me deu um novo coração, e me deu um novo coração. Apesar de algumas lágrimas que eu choro, quem olhar dentro de mim vai perceber uma força resoluta quando eu oro, um intrépido desejo de vencer. Mesmo quando meu sorriso está fechado, eu reluto pra alegria não sair. Se por fora eu me sinto injustiçado, lá vou dentro, aleluia, chora, prosseguir. Eu só sei que não desisto, nunca irei desistir. Choro que choro.
Eu só sei que não desisto, não. Nunca irei desistir. Choro o que chorar, passo o que passar, ainda estou aqui. Quantas vezes eu sozinho enfrentei insolumes provações de arrepiar, e ninguém me respondeu quando eu gritei, mas a mão de Deus apareceu por lá. Se eu não fosse pragmático e tão forte, não teria me arrastado até aqui. Mas é claro que Jesus é minha sorte, é por Ele que eu vivo a prosseguir. Eu só sei que não desisto, não. Nunca irei desistir. Choro o que chorar, passo o que passar, ainda estou aqui. Eu só sei que não desisto. Nunca irei desistir. Choro o que chorar, passo o que passar, ainda estou aqui. Eu luto, e esse luto esconde do meu erro, e assim reforço minhas estruturas em Deus. Eu só sei que não desisto, não. Nunca irei desistir. Choro o que chorar, passo o que passar, ainda estou aqui. Eu só sei que não desisto, nunca irei desistir. Choro o que chorar, passo o que passar, ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Aleluias. Deus te abençoe, Deus te guarde. Mas não vamos desistir. Vamos continuar orando, pedindo a Deus que Ele renove as forças do nosso pastor. Nós precisamos dele. Amém? Deus te abençoe. Nunca não se esqueça, está sempre no clamor a Deus pelo renovo, pela renovação de vigor, de forças, para que Ele possa continuar conosco. Amém. Até a próxima, se Deus nos permitir.